normalização do burnout, a saúde mental das pessoas negras nas organizações. Sobre esse e outros temas nós vamos conversar com Vivi Elias Moreira e Fábio Mariano. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Imagina, obrigada a você. Obrigado, ótimo estar aqui. E eu tô muito feliz de estar aqui com duas pessoas das quais eu tenho um carinho muito grande, Vivi e Fábio. A Vivi, que recém chegou aqui ao time da 99, e o Fábio, que já tá faz mais ou menos uns 6 meses, né? Quase. 6 meses, acho, por aí. 6 meses próximos, mas já está no meu coração há mais de, deixa eu ver aqui, 2017, aí uns 14 anos quase, porque ele me deu aula na faculdade e de alguma forma a gente ficou próximo, então tem uma honra muito grande. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, obrigada a você, Edu, deixar a gente se completar aqui hoje, né? Oba, super obrigado, tô muito contente. E olha só, o Fábio, ele tem uma função dentro da 99 que é responsável por cultura inclusiva e também por insights, pelas pesquisas, por todos os dados que a gente acaba trazendo de tantos usuários que existem e passam de acordo com as nossas ferramentas, né, nas nossas plataformas. Então, só agora são mais de 8 milhões de usuários, que aqui ou não a gente trabalha aí algumas informações e o Fábio nos ajuda com esse conteúdo. E a Vivi tem uma função também mega chique, que é Chief Process and Innovation Officer. Tipo, nome inglês parrudo. In English. Porque merece, porque pode. In English. E ela tem como responsabilidade também todas as pessoas que atendem os nossos clientes dentro da consultoria, né? Então, super trabalho aí. E a Vi tem uma carreira que não é de RH, né? Tipo, tá debutando no RH, né? Tá debutando. Depois de trabalhar com gestão de riscos, com continuidade, crises, contingências, vim pro RH. Lugar muito mais calmo, talvez, né? Ou não, porque se fala de crise e fala de RH, né? A gente tá vivendo pela primeira vez, de alguma forma, um processo de 2 crises, talvez, que eu diria, que é quando a maior parte das organizações hoje do Brasil se deu conta de que elas são embranquecidas demais, de que elas são espaços apenas onde pessoas privilegiadas podem conviver, e agora elas estão em crise, repensando todos esses lugares. E um outro processo que a gente está vivendo também em crise, que é de saúde mental, um pouco do que a gente vai falar a respeito hoje, né? Sem dúvida. O que vocês querem comentar a respeito? O que vocês querem abrir? Eu já quero comentar a respeito dessa primeira crise que você trouxe aqui para nós, que uma parte do Brasil está reconhecendo que os espaços empresariais são da branquitude, são dos privilegiados. Não acho que eles estão reconhecendo. Ainda não existe a crise? Não estão reconhecendo. Existe uma crise que eles estão sendo forçados, essas pessoas... E olha, está totalmente correto eu falar no masculino, né? Porque a maioria aí dos gestores, né, que a gente tem é de pessoas, de homens, né? É do gênero masculino. E essa turma não é que está numa crise de assim, nossa, estou reconhecendo que esse universo aqui é de gente privilegiada. Não, estou recebendo aqui uma ordem que eu tenho que colocar gente diferente aqui no rolê e não estou curtindo, estou em crise com isso. Porque daí eles começam com algumas resistências, que são: meu Deus, vai agora formar uma nova ditadura preta, eles vão mandar no mundo. Eu sempre digo, não vejo a hora. Espero que seja isso. Porque já são 21 séculos de ditadura branca e não deu certo. Vamos trocar, vamos ver se troca agora. Uma vez eu escutei você falando que o futuro é das mulheres negras, né? Total. Vivi. Olha que responsabilidade, né? Porque eu acho que gerenciamento de crises é isso. Nós temos uma crise, mas a gente precisa aprender a gerenciá-la. Acho que essa é a base, né, do gerenciamento de crise. Mas eu quero, já que Fábio, assim, é professor mesmo, assim, é para ouvir ele anotando. Quem está aí ouvindo, anotem, porque isso daí é uma aula, uma masterclass aqui dele.
Mas eu quero falar da crise de saúde mental, né? É a nova pandemia, fato. Não é... Quem ainda não percebeu isso, não está cuidando da sua saúde mental, principalmente nós, negros, porque todos os indicadores, os piores números, sempre estaremos nós, né, nessas posições. Não tem dúvida nenhuma que a próxima pandemia, né, tem números alarmantes da OMS para isso. Então, como a gente trabalha muito nessa questão do e se, quando, amigos, se você não percebeu ainda, o quando já chegou. Ele já está chegando na tua porta. E assim, o problema dessa crise é que a gente romantiza alguns pontos. Então, você ter um burnout é legal, trabalhar 24/7 é super... Ser workaholic, isso é um status da época do Jerry Maguire, sabe? O status dos anos 80, 90 que alguém criou dentro dessa diplomacia aí de business, 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 money, money, money. Alguém criou essa falácia e agora a gente está pagando a conta, né? E a gente está pagando conta de pessoas mais velhas, e aqui... não uma questão de etarismo, mas uma questão de pessoas mais velhas atuando no mercado de trabalho hoje, viverem à base de medicamentos, como a gente tem também uma geração mais nova que não sabe controlar alguns anseios, e aí tem um monte de indicador. A gente vê índice alarmante de suicídio de 10 a 19 anos. Né? A gente vê pessoas que estão viciadas em opioides e outros medicamentos nos Estados Unidos. Por quê? É uma necessidade de... paz. E essa paz hoje é uma paz que é muito ditada pela rede social. É uma paz hoje que é ditada pelo que você é e não... Aliás, pelo que você posta, não pelo que você é. Pelo que você parece, né? Exatamente isso. Eu acho que tem um ponto aí fundamental no que você falou, que é o resgate dessa história. Quem foi que inventou essa história, esse rolê de trabalhar demais? É legal. Sem dúvida nenhuma. Por favor, você tem um contexto histórico? Tenho. Amo. Histórico. Tem historinha. Tudo que o Fábio traz tem que ter história. Tem. Não é à toa que você também é professor do mestrado da SPM. Tá há 30 anos. 30 anos você tá lá, né? Não, há Desde 20 que você se formou. anos, 20 anos, tá bom. Falei que era para pegar caderno aí, ó. Eu disse. Não, mas... Pegue seu caderno para entender o contexto histórico desse mundo onde tipo, as pessoas acham que trabalhar demais é legal. Pois é, né? Mas isso começa nos anos 60, lá nos Estados Unidos. Para quem já assistiu a série Mad Men, amo. Né? Tá ali explícito, né? Era um mundo de homens, ninguém queria voltar para casa, porque, né? Tinha um rolê com a secretária, tinha um rolê com não sei o quem. E daí voltar para casa era chato, porque tinha as crianças, tinha a esposa, e também não tá precisando voltar para casa, né? Porque tem empregada, tem lá a mulher preta limpando tudo, limpando a mulher preta da família, né? Limpando a privada, limpando tudo ali, deixando tudo. Então a preocupação desses caras era simplesmente, quanto mais estou fora do trabalho, de casa, né? Quanto mais eu digo que eu estou no rolê do trabalho, é melhor. Então daí a gente começou a inventar algumas coisas insanas. Almoço de negócios. Puta coisa chata. Almoço é pra comer, minha gente. Já fica espetado aqui em todo mundo, tá? Almoço é pra comer, pra saborear, né? A alimentação não é pra Até falar, pra fazer uma pausa. né? Pois é, aí inventam almoço de negócios. Aí inventam, né, o happy hour. Não, é que todo mundo vai para o happy hour e também fala de negócios. Aí inventam mais uma esticada. Aí o cara começa a substituir toda a vida pessoal que ele nunca quis, porque o casamento dele não foi do jeito que ele quis, ele casou dentro de alguns protocolos para cumprir aquele papel heteronormativo, né, que era esperado dele, e vai estendendo no escritório. Quando chega, então, a década de 80, isso explode, né? É o lobo de Wall Street. Eu fui criado para isso. Eu fui criado para trabalhar 24 horas por dia, achava isso sensacional. Hoje eu não quero mais nem trabalhar, viu, minha gente? É assim. Você vivenciou o momento onde você falava, tipo, eu preciso trabalhar tanto assim, tipo, fazer almoço de negócio, tudo. Você, de alguma forma, teve um momento que aceitava isso? Teve, mas a minha história é um pouco diferente. Eu aceitava isso porque eu tinha muito boleto, continuo tendo. Então era muito boleto, muita dívida. Então eu precisava fazer muito freela. Então eu fazia muito freela. Mas isso é uma coisa importante, né? Porque as pessoas que estão achando burnout legal, em geral, elas não têm muito aluguel para pagar.
elas não têm aqueles tipos de boleto básicos para dar conta. Elas têm um outro tipo de boleto. É o boleto do carro maravilhoso, é o boleto da viagem maravilhosa, né? É bem isso, só que elas criam essa romantização do burnout, ou seja, por isso que eu estou falando, as pessoas que acham burnout legal. Né? Então elas estão ali num burnout romântico, romantizado, e elas acabam descendo isso, né, de cima para baixo, para quem realmente não consegue entrar nessa, porque, né, uma boa parcela que está passando por esse burnout, depois pega o ônibus às 9, 10 da noite, vai chegar 1h da manhã em casa. São 3 horas de transporte. Então, o burnout, ele não é somente vou trabalhar um pouco a mais do meu horário, mas o que tudo isso implica. Ou seja, o seu transporte de 2, 3 horas, você chegar na faculdade atrasado, você ter filho para cuidar e você não tem empregado e você chega muito chegar tarde em casa, não ter o que comer, chegar... Exatamente. Todas essas questões. Exatamente. Né? Exatamente. Não, Mas tem alguém que normaliza burnout ainda? Nossa, eu tô por fora. Normaliza não, Du. Agora é legal você falar que burnout não é legal. Então, você vê várias pessoas falando de saúde mental no mundo corporativo, principalmente, num lugar de fala que esse que o Fábio falou, que é um lugar de fala muito cômodo para falar, olha, dá um exemplo, chega um gestor e fala para toda a equipe naquele momento, ó, fiquem tranquilos, sexta-feira não se marca mais reunião, que eu estou preocupada com a saúde mental de todos vocês nessa sexta-feira. Ótimo. Não é isso que está fazendo o burnout do cara fazer sexta-feira, reunião de sexta-feira. É a pressão da meta, é as 2 horas do trânsito. E assim, eu acho que é importante a gente salientar também. Termos como em inglês, eles não chegam nas pessoas que vivenciam essa doença, mas não têm condições viáveis para tratamento. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de doenças realmente que precisam de acompanhamento médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, tratamentos holísticos, porque muita gente trata também de alguma outra forma. Mas é importante falar que a dona de casa, ou a empregada doméstica, ou aquele operador, executor de atividades mais operacionais, ele não vai chegar na casa dele e falar, mãe, estou com burnout. E aí a gente cria um muro ali de pessoas que estão no operacional ou pessoas que não têm acesso a tratamento de saúde gigante e adoecendo. E aí a gente cria um problema gigantesco na periferia, porque se eu não sei o que eu estou sentindo, eu posso beber. Então você vê aumento do índice de consumo de álcool na periferia, principalmente de mulheres negras. Então aqui no meu lugar de fala, eu nunca tive tanto problema de mulheres negras com alcoolismo na periferia. E assim, de mãe, de amiga. É muito comum ver esse lugar de fala do homem negro, né? Do homem negro periférico. Por exemplo, o meu pai, eu falo abertamente isso, meu pai, ele é alcoólatra. Ele tem 83 anos e é alcoólatra. Então, a gente tem que filtrar muita coisa do meu pai. Então, era essa faixa de idade do meu pai, de 80 para cima, de homens negros ainda vivos, é muito comum você ver caminhando para o alcoolismo. Mas eu nunca vi tantas mulheres negras de 50, 60 anos caminhando para o alcoolismo. Porque elas não sabem expressar, elas não têm acesso a plano de saúde, elas não têm... O filho chega em casa cansado e ela tem que fazer, às vezes, uma escolha. Ou eu faço minha marmita ou eu faço a do meu filho. Então, esse tipo de estresse, esse tipo de contexto... O nível de pressão é absurdo. Né? E aí você fala para ela, não, amiga, você está com burnout, você precisa se tratar. Ela vai olhar para você e vai falar assim, isso é coisa de gente rica. Isso é frescura, dá uma louça para eu lavar, para o cara lavar, que vai ver se ele não acaba com a depressão. Ah, o menino de 19 anos não levanta da cama para trabalhar porque está deprimido. Meu, dá uma louça, um quintal para esse menino carpir que ele vai ver. Na minha época, isso não. É doença. A gente tem que trazer o assunto para dentro de casa, sabe? E falar na mesa do jantar que nem a gente fala de reality show. A gente tem que trazer esse assunto porque é a forma de cura. E tem sistemas de saúde públicos super eficientes para dar suporte. O SUS, o pessoal fica aí vivo o SUS de vacina, o SUS tem suporte gigantesco para problemas de saúde mental. Muito bacana. Tem, para a população negra, tem grupos sem custo nenhum, que você entra pelo Zoom e participa de saúde mental para mulheres negras, para homens negros. Depois a gente passa o spoiler aí de nome, mas tem várias pessoas que estão trabalhando para que o assunto chegue na massa. E é essa massa que todo dia está 5 horas da manhã pegando o metrô e pensando em boleto. Não pensando se vai para o Caribe para acabar com a melhoria de saúde mental, entendeu? Porque deixou de ser uma coisa pandêmica, né? Tipo... Exatamente. Deixou de ser uma coisa pandêmica.
Eu acho que tá na geral, né, com diferentes manifestações, mas tem algo muito importante. As organizações em geral, tudo que vai para a esfera do business é tratado na superficialidade e com nomenclaturas muito convidativas, muito sedutoras. Vamos falar agora da saúde mental. Aí todo mundo, ai gente, eu tô querendo, vou entrar no programa de saúde mental, uma coisa linda, adoro. Peraí, né, porque quando a gente fala em saúde mental, é o que a Vivi muito bem trouxe, a gente está falando de doenças que afetam a nossa mente, doenças que afetam o nosso cérebro. A gente está falando ainda de um sistema de manicômio. A gente está falando de tudo isso. E daí, quando eu começo a falar de tudo isso, a cara do povo aqui já está assim. Gente, já estou assustado. Porque, historicamente, nós nunca quisemos tratar ou falar de problemas que afetam a nossa mente, que afetam o nosso cérebro. E numa era de neurociência, já que o business adora falar, gente, vamos aplicar neurociência nos negócios? Vamos aplicar neurociência nos negócios, mas você está vendo se o cérebro, se a mente das pessoas tá de fato ok, né? Então chegou a hora da gente abrir essa ferida. A gente está vivendo um período muito parecido com as décadas de 50, 80, aonde ninguém falava a palavra câncer. Estou com aquilo, né? Aquilo que Deus, né, mandou para mim justamente. Ninguém falava câncer. Então, ninguém ainda está falando, olha, as pessoas estão desenvolvendo, né, problemas, né, mentais por conta da sociedade, por conta de uma série de itens, né, que a gente tem que viver. Então, a gente está preferindo falar bonitinho de saúde mental e disfarçar tudo assim, não, é um burnout, é que você está trabalhando demais, né? E a gente está escondendo ali muita coisa que acontece. Qual que é a intenção de esconder? Eu acho que primeiro vem o preconceito, né? Que isso não é nem intencionalmente, que até revela aí o nosso medo das nossas vulnerabilidades. Então, vulnerabilidade também virou um valor, virou uma moeda. Então, a gente vai lá para as redes e fala, vou expor minha vulnerabilidade para todos aqui. Ai, gente, eu sou uma pessoa incompleta, mas eu me completo através de vocês. Ou seja, olha o valor de sedução nisso. Mas na hora quando a gente chega e fala, realmente, eu tenho dificuldade nisso aqui. Realmente, isso daqui me desequilibra. Olha os termos, né? A gente começa a encontrar, se deparar com expressões como desequilíbrio, tensão, uma tensão que muitas vezes foge do controle da nossa consciência. E daí tudo isso a gente tem medo do quê? Da chamada loucura. Então, na hora quando a gente está falando em saúde mental, a gente está ali falando de loucura. Eu fiz uma pesquisa muito recente com caminhoneiros e caminhoneiras, né? E aonde a gente tratava também desse aspecto da saúde mental. O que é muito legal é a profissão, que é uma profissão muito estressante, né? Onde o caminhoneiro ou a caminhoneira está lá atravessando a estrada sozinho, com um peso de responsa e muitas vezes varando noites. Está deixando a família ali também sozinha, então tem uma tensão, se algo acontece com a família, não tem como socorrer, mas na hora quando a gente falou, e daí, né? Começou saúde mental, tá tudo bem na minha família, a gente não briga. Então tem uma ideia de que a saúde mental te leva a um estado de tensão ou de loucura que você vai quebrar as coisas, arrebentar as coisas, vai dar porrada na cara das pessoas, né? E, na verdade, deixa-se de ver aí outros aspectos, né, de uma infinidade que a gente tem de problemas, ou vamos chamar assim, de implicações mentais que nem a medicina dá conta ainda. Então, eu tive uma vivência muito recente com isso, inclusive acompanhei SUS, CAPES, que é um show, realmente um show nesse aspecto. E daí o que eu vi, né? Os médicos falando, olha, até aqui a gente já verificou tudo que é orgânico. Então, não é orgânico, não temos mais nada a dizer. Agora é mental. Então, mental é esse lado do mistério,
da magia. Olha, é mental, hein? Tem algo que vem do Que ainda além. não tem informação suficiente. Não tem. Não tem. Não tem. Não, e tem Tem pouco estudo. Tem pouco estudo, né? Seja porque a gente tinha poucos especialistas nisso, e seja porque também o instrumental era pouco. Né? Ou seja, as ferramentas para a gente de fato entender o cérebro, que agora mudou. Agora a gente já tem. Não, eu ia completar aqui. Agora é minha vez de contar a historinha, porque tem uma coisa que dá mexe muito eu e o Fábio. A gente gosta muito de conhecer a história, né? Até para saber o que a gente está vivendo no presente para construir o futuro melhor. Mas tem um filme, eu acho que já tem, é um documentário, mas eu recomendo o livro, chama Holocausto Brasileiro. Vou dar um resuminho aqui, assim, eu vou ser sincera, eu não consegui passar da metade do livro, porque acabou mexendo realmente muito com a minha saúde mental. Mas basicamente foi construído na década de 60, 70, né, Fabio? Por aí, um grande manicômio, vamos colocar assim, um grande hospital no interior de Minas Gerais, que durante muitos e muitos anos, desde a época da colonização, todos os considerados fora do padrão da sociedade eram colocados num trem e iam para o interior de Minas para ficar nesse lugar. E aqui a gente está falando quem são os não considerados pela sociedade. Mãe solteira, pretos, homossexuais, quem ousava de alguma maneira ir lá se portar e se assumir quem era numa sociedade brasileira, enfim, ele tinha alguma doença mental. E essa doença mental, eles eram execrados da sociedade porque não estavam ali naqueles padrões. Então, eles colocavam essas pessoas no trem e ia para esse local. Como que era o tratamento deles? Choque. Eu estou falando de um dado super recente da história do Brasil. Não estou falando da época de Pedro Álvares Cabral. Estou falando de uma sociedade bem recente no Brasil. Então, era choque, era banho de água fria. Ainda, no documentário, ainda tem as enfermeiras que cuidavam das pessoas ali, falando os tratamentos que eles conviviam. Então, assim, não vou entrar aqui para não ficar muito pesado, mas eu super recomendo para a gente entender a história no Brasil da saúde mental, porque passa por esse hospital. Todos esses tratamentos desenvolvidos pelo SUS, agora com qualidade, por mais que a gente tenha a medicina de ponta no mundo e no SUS, durante muitos anos o assunto foi um tabu. Então, se você tiver um caso, alguém que tenha de 60, 70 anos e falar, por exemplo, aqui em São Paulo era o Juqueri, né? Falar, ela vai lá pro Juqueri, né? Então, quer dizer o quê? Ela ficou louca. Mas não era isso, ela tem um problema de saúde mental. E trazendo isso para o contexto da empresa, tem uma frase minha que eu uso e eu canso de repetir. Não canso de repetir, os CNPJs têm que entender que eles são feitos de CPF. CPF, assim como o número, cada um é individualizado. A empresa querer pegar um monte de pessoas negras e colocar num bolo para falar, agora eu tenho diversidade e inclusão, e jogar elas ali como se elas fossem autossobreviver num mundo que tem gestores racistas, gestores que não aceitam, que não vão ser promovidas, que não vão ter um lugar de fala. Isso é um problema que vai colocar um problema de saúde mental nessa pessoa, que vai afetar a performance dela, que vai justificar, tá vendo? Eu trouxe um negro aqui, certo, mas ele não produz. Uhum. Um LGBTQI, uma pessoa de 60 anos. Então, pense, enquanto empresa, a responsabilidade de programas de inclusão com relação à saúde mental dos seus funcionários. Existe aquela frase bem piegas que fala... como é que é se você entra, você é convidado para dançar, como é que é aquela frase bem piegas? Diversidade é convidar para o baile, inclusão é você convidar para dançar. Isso. E aí o Fábio falou que não adianta convidar para dançar se você é a única pessoa que dança daquele jeito e todo mundo vai ficar te olhando, né? Reparação social talvez seja somado à inclusão, estar numa festa onde ninguém vai olhar para você se você dança daquele jeito. E quando a gente coloca, quer queira ou não, toda e qualquer classe subrepresentada ou minorizada dentro de um espaço organizacional que, como você mesmo apontou, não está nem no começo da transformação que precisa existir, né? Tá bem para trás, essas pessoas naturalmente vão ter crises de saúde mental dentro das organizações, pelo lugar que não foi criado para elas, né? Na verdade, as pessoas da diversidade, eu acho que, se não todas,
quase todas já vivem uma crise mental desde que nasceram. Porque o mundo O que você não chama foi... de pessoas da diversidade? Pessoas da diversidade, LGBTQIA+, Classe minorizada. pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência, ex-presidiários, que a gente ainda não está discutindo, e o Brasil tem a terceira maior população de ex-presidiários do mundo, logo mais a gente vai ter que falar sobre isso. Mas eu digo que essas pessoas da diversidade, elas sempre viveram, né, com o abalo mental, porque elas têm que se enquadrar num mundo normatizado e que não é o mundo delas. Mas vamos tornar isso bem mais prático, né? Para aí com esse lenga-lenga, vamos ali para a prática, para a linguagem prática. Ô, gente, que história é? Vou falar aqui, né, bem claro, né? Eu, por exemplo, como homem gay, até hoje, eu fico me policiando. Gente, será que eu estou muito viado com esse modo meu de sentar? A roupa tá de homem, tá de macho? Será que... Isso está presente o tempo inteiro. É como uma mulher. Na calçada, ela está andando na calçada. Espera aí, tem um homem atravessando a calçada. Ai, meu Deus, será que ele vai me assediar? É um estuprador? Então, são dores das pessoas da diversidade, são dores normalizadas, né, e que afetam o nosso estado mental o tempo inteiro. Então, para nós da diversidade, né, o nosso estado normal já é, né, com uma série de abalos, com uma série de pressões, né, e de opressões mentais, onde a gente está sempre se preocupando se estamos fazendo certinho para conseguirmos entrar nesse baile. Então, essa história aí de entrar no baile, de música, vamos mudar, vamos assim. Não, eu quero ver você branca vir para o nosso baile. Ah, você quer me chamar para o teu baile, branquitude? De novo? Que nada, vem você aqui para o meu baile que eu quero ver, né, se você vai se dar bem. Então, também tem esse discurso que é, vamos preparar, né, a nossa empresa para os diferentes. Ah, diferente é você, branco. Você que é diferente, né? Então, o diferente é sempre o outro, né? Ah, diferente é sempre a mulher. Ah, o gay é diferente, o preto é diferente. Não, será que o branco nunca se tocou que ele é diferente? Que ele é minoria, né? Que ele é minoria. Né? Pois é, ele é o Ainda diferente mais da no história. Ele, né, como eu disse, 20 séculos e não vejo muito progresso nisso. Agora, existe uma cultura das empresas, quer queira ou não, de descer isso para os fornecedores, a ponto de os fornecedores terem que pagar a conta da saúde mental que algumas pessoas estão vivenciando dentro das empresas e eles descem para o fornecedor. É muito louco isso, né? Não, agora se terceiriza, né? Eu posso... Tudo isso que o Fábio falou agora, eu sou o resultado disso. Eu sou o resultado de séculos de pessoas brancas dizendo quem eu tenho que ser, e tive que ter uma saúde mental, que graças a Deus eu tive um suporte familiar muito grande. E isso faz uma diferença imensa no tratamento de saúde mental, porque quando a sua família identifica, ela vai tentar te dar o tratamento ou o direcionamento correto para isso. E eu sou o resultado disso. Do meu primeiro emprego foi aos 13 anos para entregar panfleto no Farol, e eu fui selecionada porque falaram na minha frente: você é a pretinha que fala melhor e mais limpa entre todos os meninos pretos que estavam ali. Se com 13 anos você ouve isso e não tem no mínimo um suporte de saúde mental, eu brinco, eu fiz durante muitos anos terapia, e até isso está romantizado, tá? Porque agora é legal você ir numa roda de conversa, então, minha terapeuta me disse, então é a terceirização do problema. E durante todo o tempo que eu fiz terapia, eu brinquei com ela. Eu falei, a minha questão de saúde mental é que meus desafios, eles não mudaram quanto mulher, preta e diversa e periférica. Eu vim da periferia, eu não posso esquecer de onde eu vim. Os meus desafios, eles evoluíram. Então, se antes eu era escolhida porque era pretinha, que era mais limpa, hoje eu sou interrompida numa reunião porque se eu, quanto mulher, der minha ideia, alguém vai lá pegar minha ideia e colocar o nome dele. Porque eu não vou ter um lugar de fala quanto mulher. Aí você vê uma romantização, isso daí tem um termo em inglês que é main interrupt. Cara, eu sou interrompida, brokerage, a gente... Cara, como diz Fábio, vamos descer do céu e vir para cá, para a realidade. Eu sou interrompida num processo seletivo, porque minha cor vem na frente. E eu preciso ter uma saúde mental. E essa terceirização de fornecedores é isso agora. Porque o que é benefício de saúde mental? Não, na minha empresa a gente cuida disso. Então, a gente está dando uma parceria com a academia.
Academia não... Pode até ser para algumas pessoas um benefício de saúde mental, academia, mas não é só isso. Suporte psicológico por um aplicativo que muitas vezes não é o canal. Às vezes, um problema de saúde mental, seu chefe virar para você, e isso aconteceu muito na época do Black Lives Matter, nesse último ano aí, e isso me preocupou muito, e eu fiz isso com a minha equipe na época. É parar a minha equipe e virar para as pessoas pretas daquela equipe e falar, cara, como é que você está? Perceba, eu não estou terceirizando para fornecedora, eu não estou gastando dinheiro, eu só estou perguntando quanto gestora, cara, como é que você está com tudo isso? O que eu esperava do meu gestor, por exemplo, quando o menino Miguel faleceu, mulheres pretas e militantes atuantes como eu, acabou com a nossa saúde mental porque nós somos mães. Eu fiquei arrasada naquele momento, porque ali é o estereótipo do mundo corporativo. A pessoa branca que cometeu a falha de apertar, que cometeu não sei o quê, e que nada aconteceu, e quem perdeu a mãe foi a Mirtz. E quando aconteceu tudo aquilo, ninguém perguntou como que estava a nossa saúde mental. Do caso do menino no elevador, né? É o menino no elevador Miguel. sozinho e... O quanto cruel é aquilo. O quanto cruel a mãe estava passeando com o cachorro da patroa. E a patroa, sem querer, porque o menino era rebelde. Que era pago pela prefeitura onde o pai era prefeito. Como você vai olhar para uma Mirtz e tá vendo a saúde mental daquela mulher preta, periférica, que viu quem provocou o acidente... Está correndo na justiça? Está correndo na justiça. Mas o que ela pegou aquela força dela de saúde mental? Ela foi fazer faculdade de Direito. Olha só que resiliência que essa mulher tem. E ela foi porque ela quer, sim, chegar na justiça que ela acha por direito para o filho dela. Aquilo mexeu com uma cadeia de mães pretas gigantesca. O que tem a ver isso com o mundo corporativo, Viane? Isso a gente vai trazer para as nossas vivências da empresa. E se ninguém me perguntasse se eu não estou bem, ou se eu não perguntar para o meu funcionário se ele está bem, com qualquer situação, eu estou repetindo ou reproduzindo comportamentos que a massa faz. Não adianta, a empresa é um retrato importante na sociedade brasileira. Empresas serão responsáveis por revoluções. Quando eu recebi o convite aqui do Du para vir para cá, eu falei assim... Você recebeu o convite, mas antes de tudo... foi uma honra, né? A possibilidade de poder fazer um convite para ela. Mas quando aconteceu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa, que bacana. O que eu posso fazer para mudar pessoas? E mudar pessoas parte da educação. E parte da educação, parte do acesso. E o acesso vem pelo emprego. Hoje é pelo emprego. Empoderar as pessoas negras, que quer ou não, se dá através de gerar oportunidades. E as pessoas diversas, porque senão a gente não vai ter dinheiro nem para montar nosso próprio baile, para convidar. A verdade é essa. As pessoas estão doentes, elas estão carentes de, por exemplo, um abraço. Um abraço pode ser um tratamento de saúde mental. Uma ligação. E aí, como é que você está? Vem aqui, conversa comigo. E tem muito disso, tá? Não tô dizendo. É virar para uma menina negra trans e falar para ela, cara, você tá linda pra caramba hoje, tá? É chamar uma pessoa trans pelo nome. São coisinhas simples, que dão uma potencializada no empoderamento, que vocês conseguem falar assim, esquece rótulo, se joga no que você acredita. Se der ruim, você vai ter uma empresa que tem suportes, compliance antirracista, por exemplo. Você vai ter uma empresa que vai ter psicólogos que vão ser psicólogos negros, gays, e que vão entender a sua dor. Você vai ter uma academia, se é o que você quer? Beleza, mas você não vai se preocupar que você está malhando ali do lado das blogueirinhas que estão passando fome, porque você vai estar tudo bem você malhar e comer o seu hambúrguer depois. Então, esse tipo de normalização, ele passa pelas empresas e não pelos fornecedores. Agora, se fornecedores se juntarem para reverter a cadeia, aí a empresa vai começar a falar assim, peraí. Porque a maioria das vezes a empresa também é fornecedora, né? Entendeu? Agora, uma dúvida que eu puxei aqui a respeito de quando as empresas acabam fazendo esse processo de terceirização, que dica que se dá para um cliente ou até mesmo para um fornecedor de parar quando em algum momento esse espaço está sendo desrespeitoso e a gente não consegue perceber, porque a gente entende que tem boleto para pagar, que a empresa precisa sobreviver e coisas do tipo. Mas tem que ter um momento de pausa, né? De opa, para aí que a relação não está legal.
Tá, eu tenho um exemplo, né, que eu acho que é muito comum aos vários fornecedores e que a gente já, como fornecedor, assimilou que faz parte da regra do jogo. Mas aí vem a questão, peraí, as regras desse jogo podem ser alteradas. E quem é que está fazendo as regras do jogo? Quando a gente tem, né, grandes empresas, muitas vezes multinacionais, e que condicionam o pagamento dos fornecedores em 120 dias, 90 dias. Essas empresas estão com o negócio delas, uma parte, patrocinados por esses fornecedores. Porque se, na verdade, elas contratam serviços e só vão pagar ali de 120 dias, opa, né? Então, o dinheiro delas está ali numa aplicação, rendendo, e o fornecedor está se lascando. E o que o fornecedor está pensando? Cara, ser empreendedor é isso. Ser empreendedor é sofrer muito, é eu fazer o dinheiro aparecer assim do nada. Né? Porque eu só vou receber em 120 dias, mas eu tenho que pagar o salário de todo mundo. Espera aí. Mas qual é a saúde mental que vai resistir a um negócio desse, principalmente no tempo pandêmico que a gente teve, né, com muito mais ardor, como a gente estava ainda, né, que agora já parece que estamos saindo. Mas eu vi muitas empresas assim, eu estou agora distribuindo álcool gel, eu estou agora preocupado com os meus consumidores. Eu falava, escuta, cara, e daí você está pagando, né, o seu fornecedor em 30 dias ou você ainda está pagando em 120 dias? Porque em tempos de pandemia, você está dizendo que você vai promover os pequenos empreendedores, mas você está amassando o seu fornecedor? Que história é essa? E daí, né, eu vi vários CEOs saindo pelo cantinho assim, vou ver isso depois. Tem muita empresa gigante que usa da marca, né? Tipo, olha, você vai trabalhar para essa marca, mas em contrapartida leva-se 90 dias para pagar. E uma série de consultorias que usam disso como estratégia e depois vendem a fala da meritocracia lá na frente. Né? Exatamente, como também é a sua chance de trabalhar para nós e mostrar o teu trabalho. Você colocar seu nome no nosso portfólio. Não, porque o nosso nome vai dar um gás no seu portfólio que você vai conseguir novos clientes. Assim. A gente tem um caso aqui de uma empresa que uma vez, logo que a gente era pequenininho, e eles queriam pagar em ketchup. E aí eles estavam com a ideia de pagar em ketchup, juro pra vocês, não é brincadeira. Eles queriam pagar em ketchup e a gente falou, olha, realmente não vai rolar, não vai rolar. E era assim, uma conta de coisa, juro pra vocês, era um projeto super pequenininho que a gente fez só pra ter uma entrada e tal. E aí no final, mesmo assim, foram acho que quase 3 meses pedindo, contando, falando para receber o pagamento da notinha. Chegou no momento que eu cheguei assim, olha, as horas que o meu financeiro teve de desgaste com essa conta já está o dobro do que a empresa deveria pagar. Claro. Então, chega no momento, e aí a pergunta, né? Para quê? Para quê? É assim que se faz negócio? Estou falando de uma coisa que não é um ou outro. Tem uma série de organizações que fazem isso. Fora o sentimento que existe por parte, inclusive especificamente do RH agora falando, de descer uma pressão por parte de uma série de gestores que a gente sabe que pressionam o RH com bastante veemência e desce essa pressão para que os fornecedores se virem para entregar desafios malucos, desafios que às vezes tipo de mexer em orçamento do zero, de revisitar o briefing que a gente já tinha feito há quase 6 meses, e aí ter que rever, ter que mudar, ter que mexer, tudo com a desculpa de que, como é que é a frase que eu escuto? O que não muda é que tudo muda, né? Ou então, aqui você tem que ser flexível, porque flexibilidade... A gente está colocando elementos na cultura que reduzem e diminuem o outro, né? E o fornecedor sempre com aquele espaço do tipo, puxa, até onde vai meu emprego? Porque não necessariamente quem está cuidando dessas contas diretamente são os donos dos negócios, né? E aí, tipo, quem está ali na frente fica pensando, puxa, até onde vai meu emprego? Será que se alguma coisa acontecer aqui eu vou ser demitido? Trabalhar esse medo, criar esse medo com a tentativa de chegar em resultado, né? Será que em algum momento a gente vai parar com isso?
E eu acho que é legal também a gente deixar claro para quem está ouvindo, não é que a gente está advogando em causa própria aqui não. Aqui a gente está falando... Um pouco pode... Eu estou advogando, não é só advogando em causa própria. Assim, não é só em causa própria, vai. Em causa... A minha causa boa, é humana. Vai. Então, além da nossa causa própria... Não, além da nossa causa própria, eu acho que vale a pena falar que os pequenos e médios empresários é que movem esse lugar que a gente chama de Brasil. A economia brasileira, no estágio que está, que a gente sabe que não é nenhum dos melhores mundos, ela é movimentada, estruturada por pessoas informais, por PME, por MEI, que estão fazendo o negócio girar. Se a saúde mental dessas pessoas bugarem ao ponto de não terem como pagar, se você acha que isso daí, então, não é só por nossa causa própria, por causa dos nossos boletos, pense você como um grande empresário que a gente vai deixar de consumir de vocês. Então, além de tudo, não cuidar da saúde mental, não rever processos, não pensar em toda essa cadeia que a gente já falou aqui agora, é uma burrice econômica, inclusive, para você, grande empresa. Ah, mas Vivi, vai ter algum marqueteiro que vai pensar alguma estratégia depois falar e se associar a uma parte da sociedade da qual eles nunca olharam e sempre desprezaram e que agora faz parte de um pilar da marca institucional, daquilo que eles estão tentando vender como produto. Das famosas 3 letrinhas, né? Agora tudo é 3 letrinhas. O ESG resolveu todos os problemas do mundo, inclusive saúde mental, porque virou social também a questão de saúde mental, assim, é só impressionante. Você ver, os IPOs que existem hoje, a B3, a Bolsa específica do Brasil, fala muito a respeito de ESG. A maioria, eu tenho várias fotos aqui que eu printei do próprio LinkedIn que eles postavam, não existem mulheres na mesa lá tocando o sino do IPO. Não existem mulheres, não estamos nem falando de negro. Tem um caso que eles lembraram de um cachorrinho que ajudou na fundação da empresa e eles levaram uma foto do cachorrinho. Mas não tinha uma menina, uma mulher ali na mesa, entendeu? E eu fico pensando, né? Ficou aqui existe toda essa fala sobre o ESG por parte das empresas que estão abrindo capital no Brasil, e tem lá um checklist, né? Então, para você abrir o capital. Então tem que ter a sua marca no telão, tem que ter chuva de papel picado, a música. Mas ninguém coloca no checklist de mulher, negro na bancada, ninguém coloca? Não. Então, acho que ainda não está colocando, quando coloca faz parte de um protocolo, mas acho muito importante a gente também refletir que toda vez, né, que a diversidade entra no baile, né, que fala, vamos chamar a diversidade para o baile, vem também à tona esse papo de saúde mental. Não que não seja importante, mas acho muito bem lembrado que a Vivi trouxe do livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que eu também, de fato, não consigo ler. Né? Eu folheio e já começo a chorar. A gente não vai nem recomendar aqui, porque a gente está falando de saúde mental. Não, a gente não quer recomendar que quem assistiu piore a saúde mental. Mas é interessante. Mas vale a pena dar uma folheada no livro, principalmente pelas fotos. O livro é ricamente documentado, ricamente ilustrado, né, desse caso que é de Barbacena. Barbacena, isso mesmo. Exatamente. E vamos aqui destrinchar um pouquinho, né? A Vivi trouxe um ponto importante. Quem eram os doidos, né, desse manicômio? As prostitutas, as mulheres que pediam divórcio, as mães solteiras, as mulheres que não obedeciam o marido, né, os gays, as lésbicas. Então, os pretos, as pretas, esse pessoal todo foi levado para esse manicômio e eles eram lá colocados em condições indignas, de fato, para morrerem, porque os corpos eram vendidos para grandes universidades públicas. Federal do Rio de Janeiro, USP, vamos dar os nomes, né? Vamos chamar esse povo aqui para a roda. Explicar que esse povo estava comprando cadáver de pessoas que eram colocadas na indignidade para serem utilizados nos seus laboratórios. E compravam, ou seja, tráfico de cadáver, né? Agora, interessante, porque toda vez que essa diversidade é chamada, então não vamos chamar a diversidade para o baile. Nossa, gente, nossa saúde mental foi afetada, porque a diversidade está chegando aí, né? Espera aí, eu acho que isso faz muito parte da pauta, da reflexão, né? Porque daí parece que tem uma saúde mental da branquitude afetada, né? Mas que vai ser solucionada por uma academia, por um spa,
por um período de férias, por um aplicativo, por um período de férias. Um aplicativo de yoga. No Caribe. Isso, yoga. Vamos praticar agora, né, a nossa sintonia dos chakras, né? Aí eu recomendo... Um treinamento de comunicação não violenta. Isso, eu recomendo a vida de tudo. Tina, que o povo siga. Agora, o Milagre do Amanhã. Todo mundo lê o Milagre do Amanhã, acorda às 5 horas da manhã para fazer a saudação do sol, tomar o seu café, Isso. assistir Ana Maria Café e fazer não, a sua chazinho. primeira... Chazinho. Chazinho. E aí assistir Ana Maria às 8. Cara, pensa pra pessoa que tá no segundo ônibus às 5 da manhã, Isso. se ela consegue fazer um milagre do amanhã. Isso, e a pressão do proprietário do imóvel, que está falando, vou aumentar o aluguel. Aí disso, isso não está entrando na pauta. Né? Então, a saúde mental nessa romantização está, de novo, sob o aspecto dessa branquitude, desse CEO que leva o cachorrinho, a foto do cachorrinho, e que diz para o fornecedor, mostra aí que você é empreendedor. Ser empreendedor é sofrer. Vire-se, né, para receber o teu pagamento só daqui a 120 dias, e óbvio que daqui a 120 dias eu perderei a sua nota. E daí vão rodar Eu mais perderei a sua 120 nota. dias. Quem é empreendedor sabe, eu perderei a sua nota. Ah, eu perderei a sua nota. Isso Não. acontece, gente. Isso é vida real. Não, tem um filme também, já que a gente está dando indicação, do Jefferson G, que é um menino negro. Ele traz muito disso que a gente está falando agora aqui. É um menino negro da comunidade do Rio de Janeiro, conseguiu passar em medicina e ele é o único estudante de medicina na faculdade dele. E na aula de anatomia ele está vendo corpos, né? Enfim, e eram todos corpos negros, né? A maioria corpos negros. Eu não vou dar spoiler do filme. Isso, né? E aí ele começa a entrar em contradição, porque ele começa a achar assim, poxa, mas espera aí, eu sou um médico que só tem cadáver de corpos negros, e aí não vou contar mais o filme para todo mundo. Esse dá para assistir, porque é muito bom mesmo. Então você começa... Gente, o diretor joga no Google, mas é o Jefferson G, o diretor. É um cara espetacular, sabe? E quando a gente para pensar o quanto é cruel, a gente virar para uma mãe da favela e falar o seguinte, corre lá que seu filho está fazendo faculdade, beleza? Né? E aqui eu vou fazer uma crítica muito pessoal, né? De reforçar estereótipos do diverso com impactos na saúde mental. Reforçar estereótipo é muito problemático. Ele é o gatilho para algumas doenças de saúde mental. O que eu quero falar de estereótipo? Eu trabalho muito em comunidade, né? Eu estou lá muito na comunidade Jardim Eliane, enfim. O perfil da comunidade são pessoas pretas que ficam brincando na rua. Então, canela suja, criança de canela suja, mãe que sobe e desce, não tem dinheiro para comprar creme, é esse estereótipo. Fazer uma doação e pegar uma foto daquele perfil e colocar na rede social segurando uma cesta básica é de uma crueldade sem tamanho. Eu sei que a gente pode ter mais doações com base... É o Branco Salvador? Não é nem só o Branco Salvador, mas a questão de reforçar que aquele lugar... aquela pessoa preta, suja, cheia de filhos sem dente, é o lugar dela. E a gente vai doar uma cesta básica para salvar a vida dela com aquela cesta básica. Então, por que a gente não procura ali na comunidade a mulher que está suja, sem dente, mas que é porque a filha está fazendo faculdade de medicina e ela precisa, sim, da cesta básica? Porque tem muita gente na comunidade assim. Por que a gente não vai lá no meio da comunidade e fala assim, cara, sei que você está aqui passando por um perrengue, a gente está te dando uma cesta básica, mas o que está acontecendo? Puxa, que eu estou procurando um emprego e meu filho acabou de fazer a faculdade, ele não consegue emprego, ele consegue emprego só de R$800, R$900 e não dá porque só o aluguel do barraco é R$1.200. Então, são essas histórias que a gente tem que colocar por ascensão, porque depois quando um consegue ascender, como esse menino da favela, enfim, vira a falácia da meritocracia. E aí você abre o jornal, você vê assim... E vou fazer uma analogia com a minha história. Menina de 13 anos que entregava panfleto, agora é C-Level da 99 Jobs. Isso é um perigo. Eu não cheguei aqui porque eu tive oportunidades e meritocracia e foi acontecendo. Eu cheguei com uma história que foi construída à base de saúde mental. Com uma estrutura que eu tive, com suporte de família. Eu, no meu caso, meu suporte de saúde mental foi a religião. Então, eu sou budista, então eu me encontrei ali no budismo como uma forma de ir. Mas a gente criar esses rótulos, e Fábio, sei que vai me completar lindamente, mas
você criar e reforçar todo esse tempo, esses hábitos, esses rótulos, esses preconceitos, contribui para uma saúde mental de que, se eu fizer faculdade, esse é meu lugar de fala. Para que eu vou procurar 99? Que é o da ponte para lá. Essa é a minha briga. Eu comentei outro dia com o Du. A voz precisa chegar da ponte para lá. Porque não é só trazer o cara da ponte para cá. Ele vai chegar aqui num JK e vai falar assim, uau, não é para mim. Ele precisa ter representatividade tangível para que a saúde mental dele dê suporte para ele falar assim, não somos um, somos vários. Sabe? Eles precisam conhecer o Du, precisam conhecer o Fábio. Precisa chegar lá, assim como os funkeiros chegam. Então, agora, se eu virar para o menino da comunidade e falar, e aí, cara, sua saúde mental é o quê? É ir pro funk. E tá tudo bem, porque é a saúde mental desse carinha mesmo. É ir pro funk, é ir pro fluxo. Só que agora ele corre o risco de estar lá e, de repente, morrer pisoteado. Porque ninguém está entendendo o contexto cultural que ele está vivendo. E ali é um suporte de saúde mental, assim como o samba. Agora a gente vai no samba na Vila Olímpia, né? Com a feijoada com o pagode no sábado à tarde. Mas durante muitos anos o samba, tem aquela música do Zeca, ele não prendia, só batia. É isso. O delegado Chico Palha. Era crime para o samba. Então, como é que a gente consegue encontrar um equilíbrio entre saúde mental de pessoas periféricas, com ascensão profissional e com rótulos diferentes que eles têm que ser? Esse é um desafio nosso quanto sociedade. E as empresas vão ter que ajudar nesse meio. Doutor. Olharam para mim. Não, eu tô amando tudo. Eu, por mim, ficaria aqui. Eu acho que a gente deveria depois abrir um podcast só pra gente ficar todos os episódios aqui falando e discutindo a respeito daquilo que vocês quiserem, porque todas as vezes que a gente abre esses espaços, eu saio muito melhor do que eu entrei. E eu tenho uma honra gigante de estar conversando com vocês aqui. Quer fazer algum complemento? Quero sim. Eu acho que é o que a Vivi trouxe, né? Da importância das empresas. Sem dúvida nenhuma, as empresas serão e já são agentes sociais. Né? Elas participam da sociedade, na política, na economia, na tecnologia, como também na cultura, nos aspectos sociais. Não há como fugir disso, mas, sobretudo, né, muito do que a gente tem aí sofrido da nossa saúde mental e da opressão é de um mundo de mercado que criou uma ideia de sucesso. Né? Essas ideias de sucesso são, na verdade, várias, mas todas elas estereotipadas, e todos nós estamos em busca desse sucesso. A gente dizer, não, na verdade, eu estou em busca do meu sucesso individualizado, que é uma barraquinha na praia, eu vou virar miçanga, vendedor de miçanga, né? Isso é papo furado. Todos nós estamos atrás da simbologia de sucesso e isso é muito opressor. A gente sofre muita opressão a partir disso, porque o sucesso não está somente nas questões financeiras ou nas questões simbólicas do consumo. Está no corpo, está também, né, nas nossas vidas afetivas, se a gente está namorando ou não, se a gente tem filho ou não, se a gente chegou aos 50 anos, mas mantém a juventude ou não. A juventude tem sido cada vez mais uma moeda valorada de sucesso e que está tolhendo todo o nosso papo de longevidade, porque a gente vira para as pessoas que estão ali para cima de 50 e fala, imagina, você nem parece 60 anos, você ainda é tão jovem. Ou seja, é um pecado parecer 60 anos. Quando falam para mim, você nem parece 50 anos, eu falo, pareço sim, que história é essa? Cheguei nos 50 para não parecer 50, você para com isso. Pareço bem meus 50 anos, tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Isso é o quê? Essa simbologia de sucesso, que é, você não pode parecer o que você é. Você tem que parecer uma outra coisa que está valorado como sucesso e que traz, sim, uma opressão para nós. Ou seja, se eu não consigo pagar o aluguel, né, eu fujo, eu caio dessa expectativa de sucesso e já entro ali no fracasso total. Isso traz uma opressão mental, sim, e a gente precisa rever tudo isso. Maravilhoso. Um dos status de sucesso hoje é você ter login em todas as plataformas de streaming, né? Tipo, o tanto que tem de tudo que é plus, tudo que é play.
Senhoras e senhores, vocês conversaram aqui tiveram a oportunidade de bater esse papo aqui, de conversar, de conhecer um pouquinho melhor Viviane, Elias e Fábio Mariano. Muito obrigado pela presença de vocês. Imagina, de verdade, sem dúvida me ajudou muito aqui a compreender uma série de questões frente ao que a gente está vivendo hoje. Não foi só um papo de pós-pandemia, foi um papo de espaço. Inclusive, muitas das coisas que a gente falou aqui, provavelmente eram questões que talvez a pandemia foram gatilhos, mas elas já existiam antes, né? A forma como fornecedores tratam as organizações que geram uma série de questões frente àqueles que estão ali, não só liderando, como também trabalhando, isso são coisas que já existem há muito tempo, né? E então o próprio tema do burnout, né? Sobre o trabalho em excesso. Esses dias um amigo compartilhou nas redes sociais uma vaga no LinkedIn, onde ele dizia claramente que se trabalha demais, que se trabalha mais horas. Era o tempo todo ele comentando a respeito sobre isso como se fosse um skill, né? Como se fosse uma habilidade que você tinha que ter para participar daquele clube, para participar daquele lugar, daquele espaço. Muita coisa para a gente conversar. Obrigado. Imaginando. Não sei nem como fechar aqui. Vocês querem fechar? Eu fecho agradecendo e desejando um mundo de muito afeto para todas as pessoas, porque se o afeto ainda não é um curador total, é o caminho. É o caminho. E eu vou completar, eu tenho um poeta aqui na minha frente e agora eu sou a rainha da música, né? Então tá tudo certo. Então tem outro jeito melhor de fechar que não seja com poesia e música. E para mim eu acho que é exatamente o que a Emicida fala, tudo que nós tem é nós. E é literalmente isso. Somos pessoas e tudo que a gente tem é sobre, para e sempre por pessoas. Então se cuidem como pessoas dos seus, que são seus nós. Muito obrigado. Um beijo para você que nos escuta e também nos vê. Até o próximo episódio. Tchau. Tudo isso que eu falei? Tá. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijão para você que nos escuta e nos vê. Tchau, tchau.